Acho que deu Só agora. para não cortar O rosto, só para não né? cortar o seu rosto. Isso. Tudo bem, Rina? Tudo ótimo. Eu vou passar aqui o seu currículo e a gente bate um papo sobre Pilates, tá? Tudo aquilo que eu Combinado. estou fugindo há bastante tempo, né? É, bem que eu queria trazer você para cá, para fazer comigo. A gente vai concretizar isso ainda. Rina Marigali, formada em Educação Física, formada em Pilates desde 2007, especialização em reabilitação neuromusculoesquelética. O que seria isso, Rina? Então, esse trabalho de reabilitação, ele pode ser tanto na prevenção de lesões, quanto Tá, na reabilitação mesmo, né? Na recuperação de alguma lesão. E essa tá, lesão pode ser de várias maneiras, né? Pode ser uma lesão muscular, uma lesão óssea ou uma lesão neurológica, causada por um AVC, por exemplo, ou até mesmo se a pessoa tem algum problema neurológico mais sério, como um Alzheimer, um, um outro tipo de doenças assim, a gente faz uma prevenção com alguns exercícios, tudo mais. Que tem que ter essa tá. especialização. É uma combinação da educação física com a fisioterapia. Né? A gente Legal, atua logo depois das sessões de fisioterapia, que são com os legal. aparelhinhos, tudo mais que tira a inflamação, a gente atua com a reabilitação. Tá. Tá? Eu queria começar, Rina, perguntando para você o que é o Pilates? Deve ter muita gente que tem essa dúvida, né? De fazer uma academia ou fazer um Pilates. Qual seria o diferencial do Pilates? O que é o Pilates? Então, eu vou contar um pouquinho da história do Pilates para vocês entenderem como o Pilates nasceu, tá? O Pilates Legal, nasceu. legal. Quem inventou o Pilates foi Joseph Pilates, e foi numa ocasião muito parecida com o que a gente está vivendo agora, porque ele era alemão, ele foi um preso alemão, assim, porque ele era considerado um inimigo, seja pelos pensamentos dele, o que for, e ele foi para um campo de concentração. Como ele era muito doente, assim, tinha asma, ele tinha raquitismo, ele tinha febre reumática, ele falou assim, nossa, eu no campo de concentração, eu vou morrer mesmo, muito rápido, então eu tenho que fazer alguma coisa. E lá ele atuava também como enfermeiro. E Legal. aí, o que ele fez? Ele usou dos recursos que ele tinha lá, que eram as macas, as molas, algumas roldanas, e criou os aparelhos de Pilates. Como autodidata, foi desenvolvendo os exercícios. Por que é uma época muito parecida com a nossa? Porque teve uma pandemia da gripe espanhola, né? E Sim, exatamente no sim. campo de concentração dele, ninguém morreu, ninguém sucumbiu a essa gripe, entendeu? Por quê? Porque faziam esses exercícios que fortaleciam e que mantinham ativo e tudo mais. Então, essa é um pouco da história dele, para vocês entenderem como surgiu o Pilates, né? E o que é o Pilates? Ele criou, na época se chamava contrologia, que seria a coordenação de corpo, mente e espírito, que nos leva ao quê? Ao equilíbrio, exatamente o que a gente vai falar hoje, né? Do equilíbrio através do Pilates. O Pilates, a diferença dele, assim, para uma musculação, por exemplo, é que o Pilates ele tem um fortalecimento muscular, só que com um alongamento. Na musculação, é o mesmo fortalecimento, só que ele encurta o músculo, entendeu? Tem Então, a contração dos músculos, né? exatamente. Então, nas duas tem fortalecimentos, mas são fortalecimentos diferentes, porque uma alonga e a outra encurta. Estou falando de uma maneira bem prática, para Fica mais poder claro assim. entender, para ficar mais claro de entender. E ele tem muito alongamento axial, né, o que dá afastamento em todas as articulações. A gente não pode esquecer que a coluna, são várias articulações. Então, quando você dá esse afastamento, você alivia as dores, né? Principalmente para quem tem ou uma protusão, ou uma hérnia, tudo mais. Então, ele é uma atividade que bem trabalhada por profissionais que conhecem do assunto, ela é muito boa, tá? Porque tem muito picareta aí no mercado, né, Rina? Tem muita gente que vai se aventurando.
né? Porque não basta você ser educador físico, não basta você ser fisioterapeuta, tem um estudo específico do Pilates, e que você tem que ter essa formação para trabalhar, porque é muito sério, a gente está tratando da saúde das pessoas, da vida da pessoa, então a gente tem que tomar muito cuidado quando trabalha, tá? E é isso, a gente trabalha... Desculpa. Não, é só para você ter ideia, essa preocupação e responsabilidade que o professor tem que ter, né? Eu já fiz musculação quando jovem e já fiz musculação adulto, agora como velho. E aí o que acontece? Os professorzinhos que tem em academia, eles não têm preocupação nenhuma com isso. Eles vão dando o exercício, mesmo que você fale, o professor, a maioria, né, a maioria das academias, tem algumas que são boas sim, mas a maioria, eles pegam lá o roteirozinho do que foi escrito para você fazer exercício e vai passando sem pensar se a pessoa tem um problema ou não. Ele não pergunta antes. Né? Então, não é um único professor, né? Um personal que você tem lá. São vários professores que, dependendo do horário, você pega um outro diferente. E esses caras comprometem a sua coluna, né? Eu tenho um problema na coluna, então eu fico muito preocupado com essa questão de entrar numa academia e não ter essa responsabilidade, como em alguns casos aconteceram. Mas quem que pode fazer esse tipo de exercício, Renato? O Pilates em si, você está me perguntando. Isso né? mesmo. Então, o Pilates a gente tem várias maneiras de trabalhar. Tem o estúdio de Pilates, que um estúdio, quando a gente fala assim, eu dou aula em estúdio, ele compreende 4 aparelhos, que é o chair, que parece uma cadeira mesmo, o barrel, que simula um barril, o Cadillac, que é aquele que parece uma cama de tortura, porque são várias molas, tudo mais, que puxa a gente para tudo quanto é lado, e o Reformer, que é um carrinho, é muito bacana, dá fora os acessórios, claro. Tem o Mat Pilates, que é o Pilates de solo, que a gente também utiliza de acessórios, né? Aí dá para você trabalhar com turma. Eu, particularmente, gosto de trabalhar com turmas pequenas, exatamente por isso, pelo que você falou. Nosso trabalho tem que ser personalizado, mesmo quando a gente não atua com o personal, a gente tem que tratar a pessoa como um indivíduo, com as suas dificuldades, características, e isso no estúdio também. Eu trabalho no máximo com 3 pessoas no estúdio, entendeu? Para eu poder dar atenção para todos. E tem o Pilates aéreo, que é aquele que é com tecidos, que parece um circo, é muito bacana também, é muito gratificante fazer esses 3 tipos de Pilates, eu gosto de todos. Legal. Você trabalha também com funcional? Trabalho também com funcional. É que aí o meu trabalho de funcional, eu introduzo nas aulas de Pilates alguma coisa, né? Mas o meu trabalho de funcional é mais com os meus alunos de personal. Entendi. Então, como o trabalho de equilíbrio pode ajudar a gente? Me explica um pouquinho. Então, a gente trabalha com equilíbrio, na verdade, assim, o equilíbrio é uma coisa que a gente está desafiando o tempo todo, né? Porque você vai descer uma escada, você precisa de equilíbrio. Você está caminhando, você precisa de equilíbrio. Você vai apanhar alguma coisa no chão, você precisa de equilíbrio. Com o passar dos anos, o equilíbrio vai ficando cada vez mais difícil, né? Então, para idoso, ou mesmo para gestante, porque a barriga vai crescendo, o centro de gravidade vai mudando a posição, ou até por fatores neurológicos, tudo mais, né? Às vezes a pessoa tem uma labirintite e tudo mais. Então, a gente tem que avaliar o tipo de pessoa que mas o equilíbrio é trabalhado sempre, em todas as aulas eu trabalho equilíbrio. A gente pode trabalhar em casa, a gente mesmo, tentar fazer exercício com os pés, usar bolinhas, fazer movimento com, sabe, arrastando a bolinha com o pé assim, ficar na ponta do pé, ficar no calcanhar, fazer caminhada dessa maneira, andar em cima de uma linha. Eu utilizo, um dos meus aparelhos que eu utilizo é uma trave, que ela é de EVA, um EVA bem macio. Então eu faço vários exercícios em cima dessa trave.
Então, tem várias posições que você trabalha o equilíbrio, em pé, na posição de 4 apoios, 3 apoios, 2 apoios, né? Tem várias formas de se trabalhar esse equilíbrio. Tá? Legal. Uma outra pergunta que eu queria fazer, Renato, é como que a gente, além do equilíbrio, né, o que mais a gente pode trabalhar no Pilates? Então, Você normalmente trabalha? além do equilíbrio, a gente trabalha exercício de postura, né? O fortalecimento do core é o principal. O que é esse core? O core é o cinturão que a gente chama, né? Do nosso corpo. Você já viu na musculação aquelas pessoas que usam um cinturão? Já viu? Para levantar o Então, peso, né? para levantar o peso, exatamente, para aguentar o peso. O core é isso, engloba essa musculatura, que é do abdômen, diafragma, quadril, glúteo, entendeu? Então, isso estando fortalecido, você protege a sua coluna e você consegue fazer vários exercícios, vários esforços, tudo mais. Isso são os pontos principais que a gente trabalha. O equilíbrio, mobilidade articular, respiração. A respiração é fundamental no Pilates, que a gente chama de powerhouse, que é aquela respiração que a gente estufa a barriga de ar. Quando a gente inspira, a gente enche o abdômen de ar, a gente solta, fechando as costelas, abaixando e contraindo o períneo. O períneo é aquele músculo que a gente segura o xixi, sabe? Até é bom para quem tem incontinência fazer isso. Então, quando a gente está fazendo o exercício para uma maneira de proteger, é essa. Você faz a respiração levando o seu umbigo de uma maneira que ele encoste nas costas, que você tenha a sensação de que está encostando nas costas, né? No início, você pensa para fazer. Depois é uma coisa que vai fazendo naturalmente. Às vezes eu estou dirigindo e que quando a gente dirige, a gente esforça muito a coluna, a posição sentada é muito ruim, né? Você fica com um peso muito grande na coluna. Então eu vou fazendo a respiração do Pilates, o Powerhouse, que é uma maneira de aliviar a coluna, entendeu? A gente trabalha também coordenação motora, muita coordenação motora, que aí envolve o equilíbrio e tudo mais, né? Todas essas atividades que a gente faz, ela proporciona uma felicidade, não é esse o objetivo, né? Porque a gente produz serotonina e fica mais feliz. Sim, sim. Então, toda essa combinação é muito importante. Então, a felicidade está até na relação, o pós-treinamento, né? O pós-pilates, quando você termina um exercício físico, você fala, agora eu fiz a minha parte, pelo menos, né? E isso, Sim. com o tempo, o músculo vai aceitando e vai se tornando natural para a gente, né? O duro é só o momento mesmo, que a gente sofre pra caramba, mas no final você fica bastante feliz. Quais os pontos que alteram o nosso equilíbrio, Rina? O equilíbrio físico. Os pontos que alteram Isso. Aquilo que eu falei, né? A idade, a mudança do seu centro de gravidade, no caso da gravidez, tudo mais, ou algum distúrbio neurológico, entendeu? Isso que altera, que faz alterar o equilíbrio. E lesões, né? Às vezes você lesiona e começa a ter algum problema no equilíbrio que você deve trabalhar. Não tem como você não trabalhar equilíbrio o tempo todo, porque você precisa dele, porque a gente fica lutando contra a gravidade, não é? Então a gente tem que ficar trabalhando o tempo todo o equilíbrio, é essencial. O equilíbrio é totalmente treinável, tá? Nesse momento agora de coronavírus, como está sendo as suas aulas? Você está fazendo aula? Como está sendo isso?
Eu estou mandando vídeo para os meus alunos com as aulas, né? Que eles mais ou menos tenham uma noção, e eu mando especificamente para eles, eu não abro para o público em geral, porque eu acho que é muito complicado a pessoa fazer o exercício sozinha, né? Os meus alunos já estão acostumados comigo, já Sim, sabem, e eu sei a sim. limitação deles. E tenho as videoaulas que eu dou, né? Que são aulas online. E tem dado muito resultado, porque eu faço, a aluna repete o movimento, eu corrijo o que precisa ser corrigido, entendeu? E como que é essa dinâmica? Você filma, você mesmo fazendo, passa para ela, não é nada interativo naquele momento, é uma coisa Não, que você filma, eu tenho fala. as duas possibilidades. Eu tenho uma Tá, que eu filmo e mando para os alunos, que eu tenho um canal no YouTube, e aí tá, eu mando para eles semanalmente. E aí, se eles têm alguma dúvida, eles me falam. Isso é uma das coisas que é específico para os meus alunos. E a outra é a aula online. Eu interajo o tempo todo com o aluno. 1 hora de é mesmo? aula é muito bacana. Tem dado muito certo. Assim, eu vou até te falar que antes, essas mesmas alunas que fazem comigo aula, já fazem há muitos anos, elas faziam 2 vezes por semana. Agora elas estão fazendo 4, porque elas se sentem tão bem, que elas estão fazendo cada vez mais aulas, entendeu? Legal, legal. Qual que é o seu público, Rina? Qual é o seu público? São pessoas mais jovens, mais velhas? Qual é o público? Todo, Marcelo, todo. É É mesmo? desde criança até adulto, até idoso. Eu tenho idoso com 89 anos. É muito Caramba. gostoso. Então a gente vai direcionando de acordo com a necessidade de cada um, né? Porque, além de tudo, melhora a autoestima da pessoa, a pessoa se sente mais segura. É um desafio atrás do outro, porque as pessoas, a gente tem que se desafiar a todo momento para ver até onde a gente é capaz de chegar, não é verdade? Criar Ah, novas metas, tudo mais. E através do exercício, e principalmente do Pilates, eu consigo fazer isso. Então a gente começa devagarinho, dali a pouco tá um pouco mais e mais, até que elas falam assim, nossa, eu jamais imaginei que eu fosse conseguir fazer isso, entendeu? e quando foi essa virada de chave aí para você? Que você era educadora física, né? E depois você partiu para o Pilates. Quando é que foi essa virada? Como funcionou isso? Foi assim, eu trabalhava numa academia, na BMK Sports, fui coordenadora por muitos anos lá, e aí lá teve um curso com uma professora amiga minha, de Pilates de solo, e aí ela, dando aula para mim, ela falou, nossa, Rina, você pega o movimento assim, você tem muito jeito, e eu achava assim, não vai dar certo o Pilates comigo, porque eu sou muito encurtada, né? Eu joguei handball, então eu era muito encurtada, alongamento, eu chorava quando eu fazia alongamento. E ela me incentivou a beça e falou assim, não, você leva um mau jeito. Aí eu falei, não, eu vou investir nessa área. Eu senti um prazer tão grande em ver que estava dando resultado comigo, que eu falei, não, eu tenho que passar isso para os outros, né? É uma atividade tão boa, eu estou vendo resultado em mim que eu jamais pensaria que fosse conseguir esse alongamento, essa flexibilidade, eu tenho que passar isso para os outros. Aí eu fui, fiz um curso mais profundo, uma especialização, porque a dela era Met Pilates. E eu fiz uma especialização a mais e comecei a trabalhar. E coincidiu a minha saída da academia, né? O meu afastamento Ah, da BM Care. E aí eu me voltei totalmente para o Pilates. legal. Me diz uma coisa, agora com esse momento aí de passar vídeo, de fazer pelo YouTube, de você personalizar um pouco mais, dá um trabalho danado, né? Mas você tem, além disso, um desafio grande, que é o desafio de você não conseguir ter as mesmas ferramentas que você tem numa academia,
né, no estúdio que você tem. Como que é isso para você? Como que é isso para os alunos também, né? Aí a gente tem que pôr a criatividade em jogo, né? Você tem que... Tem. Então, às vezes eu mando vídeo para os meus alunos com saquinho de feijão, para fazer exercício com saquinho de feijão. Às vezes eu pego a almofada para fazer um exercício de equilíbrio, um exercício de fortalecimento, apertar o joelho, assim. Então, a gente vai utilizando isso. Peço para comprar, por exemplo, para eles procurarem na farmácia um garrote. Sabe o que é garrote? Aquele elástico que Não. amarra assim no braço para tirar sangue. Sei. Isso é garrote. Sei. E ele é excelente para o Pilates. Então, eu estou ensinando eles que tem alguns elementos em casa que podem ser usados para fazer exercício. Um cabo de vassoura é excelente para fazer exercício de alongamento, de articular. E é uma aula super gostosa com um cabo de vassoura. Se você vai no estúdio, vai numa academia, eles vão te dar um bastão todo bonitinho. Mas em casa você tem o cabo de vassoura, você entendeu? E tem, por exemplo, eu tive um professor que me deu orientação de utilizar esses canos de PVC também de pasta água, né? Cortar ele e você utilizar aquilo em exercício, né? Eu acho sensacional, porque no momento que você deita em cima do cano, ele te ajusta a coluna. Eu achei sensacional esse exercício. É muito bom mesmo. Eu acho que existe, como em todas as áreas, né, todas as profissões, a gente nesse momento está passando por grandes desafios, né? Está testando mesmo a nossa competência em mostrar quem nós somos como profissionais. Então, sim, assim, é lógico, existe as dificuldades, né? Por exemplo, eu dou treinamento, palestra e tudo mais. Não é tão simples porque hoje nós temos uma internet meio que zoada, não é uma internet boa, né? Você tem que achar o lugar na casa para pegar a internet direitinho, às vezes pega, às vezes não. Ontem eu estava fazendo uma live, não pegou, não apareceu a imagem da pessoa que estava aqui falando comigo, mas esses não é só o nosso desafio, também são as ferramentas que nós temos hoje para que você consiga fazer algo de qualidade, né? Bem, qual tipo de pergunta que eu não fiz e que você acha que tem que falar sobre o seu negócio? Sobre o meu negócio? Olha, eu acho assim, você fez todas as perguntas bem legal, acho que aprofundou bastante, mas eu acho que o mais importante é, como o Joseph Pilates lá atrás, eu acho que a gente tem que cuidar da nossa saúde, a gente está tendo essa oportunidade agora de olhar um pouquinho para a gente mesmo, de cuidar da gente. Então, que as pessoas busquem essa saúde, que busquem essa ajuda, porque elas vão conseguir ficar um pouco mais feliz, entendeu? Um pouco se sentir mais autoconfiante, vai ajudar muito. Elas vão ficar mais equilibradas, esse trabalho de respiração, esse trabalho de equilíbrio vai deixar a gente mais em paz. Que eu sei que é um momento difícil, mas que é importante. E eu tô aqui, se precisarem de ajuda, é só entrar em contato comigo, estou à disposição de quem precisar. Eu gostaria que você deixasse os seus contatos também, Rina, para quem está assistindo aqui, para quem não te conhece. Depois o vídeo vai ficar gravado e a gente vai publicar pelo YouTube e você pelas suas redes também, para as pessoas te procurarem mesmo. Eu confio bastante no seu trabalho. Você, além de ser minha amiga desde a infância, eu confio bastante no seu trabalho pela sua competência, que a gente já conversou sobre isso. Eu achei interessante trazer você aqui no Instagram para falar um pouco aí dentro do meu perfil do Instagram. Então eu gostaria que você deixasse os seus contatos, por favor. Então é Rina Sports, com esportes em inglês, né? Rina Sports, e tanto no Insta quanto no Facebook. E o meu telefone, que é 99730-8497. Você tem algum site ou não? Tenho, rinasports.com.br. Também? Tá Também. bom.
Gostaria muito de agradecer a sua participação, Rina, de verdade. Você é show de bola. E ficar aberto aqui, agradecer a todo mundo que está participando e ficar aberto aqui para qualquer dúvida que tenha interesse de participar de uma aula da Rina, que entre em contato com a gente, com ela. Quero agradecer a você e a todo mundo aí. Muito obrigado, viu? Obrigada a você, querido, pela oportunidade de poder falar um pouquinho. E também acho você um profissional excelente. Obrigada pela ajuda. Valeu, um grande beijo. Tchau, pessoal. Tchau.